A Câmara de Cuiabá cassou pela segunda vez a vereadora Edna Sampaio. Foram 19 votos a favor. A Marcela Vasconcelos já está posicionada para conversar ao vivo com a vereadora Edna, que pela segunda vez teve o seu mandato cassado. Boa noite, Marcela. Bem-vinda às informações e essa conversa com a vereadora. Boa noite, Igor. Boa noite, professor Onofre. Principalmente boa noite a você que já acompanha o SBT Notícias. Exatamente isso. Essa é a primeira notícia, o primeiro faleiro. Eu já estou aqui na sede do PT para conversar com a vereadora Edna Sampaio. E antes, quero esclarecer que ela conversa conosco, Igor, com exclusividade desde a cassação que aconteceu mais cedo. É a primeira vez que ela conversa com a imprensa, essa confiança depositada no nosso trabalho, porque a gente precisa ouvir nesse momento a vereadora como é que ela recebeu essa segunda cassação e quais serão os próximos passos diante desta decisão da Câmara de Vereadores. Vereadora Edna Sampaio, boa noite. Muito obrigada por conversar conosco mais uma vez. E eu quero começar perguntando como é que a senhora recebeu essa cassação pela segunda vez, a senhora que não estava presente, optou, como da primeira vez, não estar no plenário, não encaminhou defesa também, os motivos de optar, por não presenciar e como é que recebeu esses 19 votos dos colegas ali da Câmara. Marcela, infelizmente eu não pude alegar surpresa com o resultado dessa votação. Foram 19 votos, porque um dos vereadores não estava presente porque é alvo de uma operação policial federal sobre a questão do envolvimento com o Comando Vermelho. Então, senão, provavelmente seria a mesma votação, repetiria exatamente a mesma votação que eu tive no ano passado. Acho lamentável, que a Câmara se comporte dessa maneira diante de uma mulher que ocupa com qualidade e com combatividade o espaço parlamentar. É a primeira vez que uma mulher negra ascende a um lugar na Câmara Municipal. E é dessa maneira que a gente vê de como é que a política é um espaço ainda, é um muro entre nós, trabalhadores e trabalhadoras, mulheres, pessoas negras e aqueles que ocupam o poder. Há muito medo do povo. Há medo da representatividade e também uma estratégia de que, por esse medo, de retirar a vereadora Edna Sampaio da disputa eleitoral. Há muitos interesses eleitorais ali que incluem a retirada da vereadora Edna Sampaio. E, lamentavelmente, a política tem sido feita na base do vale tudo. Vale puxar o tapete, vale usar as instituições para perseguir uma pessoa, vale desonrar, constranger, violentar e fazer uma verdadeira campanha difamatória contra a minha pessoa, para que esta liderança em surgimento, esta mulher que representa tanta gente e que representa a minha história também, possa ser liquidada, possa ser dilacerada por aqueles que estão confortavelmente ocupando os espaços de poder, representando seus próprios interesses. Então, isso é uma forma das pessoas olharem para a Câmara Municipal e olharem para a política e dizer quanto nós precisamos andar, quanto nós precisamos lutar para que, de fato, a política tenha representatividade e para que, de fato, as leis possam valer. Porque a lei que vale para a vereadora Edna não vale para as outras pessoas que estão ali. Então, a vereadora Edna é a única vereadora que sofreu 2 processos de cassação pela mesma razão, cuja prova é única e exclusivamente a publicação num site de notícias. Mas isso não acontece com os outros. Vereadora, desculpe interrompê-la, mas a senhora é acusada de rachadinha, no gabinete. A senhora entende que está sofrendo perseguição e a senhora achou por bem não se defender, não falar a respeito. Muita gente tem dúvida. No decorrer ali do relatório do processo, apresentou as provas. A senhora pode esclarecer para quem está em casa nos assistindo? Bom, primeiro dizer que não é um processo sobre o fato, sobre rachadinha. A rachadinha, na verdade, um mote de desqualificação e de me atacar moralmente. Não existe, não existiu nenhuma rachadinha. É absurda essa alegação. Nem mesmo a Laura disse que eu fazia rachadinha com ela. Ao contrário, o que ela disse é que depositava numa conta que de fato existe. Eu falei isso muitas vezes da outra vez. Apresentei, inclusive, abri meu sigilo bancário para a Justiça, para o Ministério Público, para que as pessoas entendessem que a questão da gestão do recurso da verba indenizatória não tem nenhuma
lei, nenhuma regulamentação, e cada vereador pode fazer da forma como ele entende. Por que a vereadora Edna Sampaio não pode fazer da mesma forma? Não é um recurso da chefe de gabinete nem da vereadora, é um recurso público para manutenção do mandato, e todo recurso de verba indenizatória, seja da vereadora, seja da sua chefe de gabinete, precisa passar pela autorização da vereadora para que seja gasto. Então, é isso que a gente faz com a verba indenizatória. Eu prestei conta da minha verba indenizatória. E por que os outros vereadores que hoje me caçam novamente 2 vezes, nunca prestou conta das suas verbas indenizatórias e estão confortavelmente me atacando e votando para minha cassação? Uma medida extrema, absurda, para um fato que nunca existiu. Por que eu não me apresentei nesse processo todo? Porque o processo é ilegal e o objetivo dele único era chegar a esse resultado que chegou. 20 votos, 19 votos dessa vez, pela cassação da vereadora Edna, sem ter sequer ouvido a vereadora, porque inventaram, engambelaram o processo, trazendo nulidades para o processo, situações ilegais. Eu não posso ir dentro de um processo legal que deve obedecer à norma e à lei, completamente descaracterizado, desrespeitando a norma legal. Não vou favorecer aos que me perseguem legitimar um processo ilegal. É por essa razão que eu não estive na sessão de hoje, porque não é sobre o que a vereadora Edna fez ou deixou de fazer, porque isso é absolutamente tranquilo para mim. Já abri meu sigilo para as autoridades públicas que o solicitaram, demonstrei onde foi gasto esse recurso, mas a Câmara não quer saber disso. O que a Câmara quer saber, e os 19 vereadores que votaram, é tirar a vereadora Edna Sampaio da política, deixar a vereadora Edna Sampaio fora para que ela não ameace outros interesses que disputarão também este ano as eleições. Vereadora, a senhora entende que essa sessão, o resultado que foi a cassação da senhora, ela não tem validade, está cheio de vícios, de irregularidades, e então, a partir daí, qual será o próximo passo da senhora? É um resultado imoral, que mostra o nível e a qualidade dos políticos que estão naquela Câmara. É um resultado ilegal, porque não cumpriu a determinação do Decreto-Lei 201 e nem de toda a base legal que instrui o processo legal, o Código de Processo Civil. Então, eu espero, e é isso que eu estou esperando muito, da outra vez a mesma coisa, que o Judiciário faça justiça, porque ainda existem instituições nesse país, ainda existe o Poder Judiciário, ainda existe gente com dignidade suficiente para falar a verdade quando existe, lamentavelmente, uma instituição disposta a mentir para a população cuiabana. Uma última pergunta. Apresentou-se lá um defensor da Ativo que pediu desculpas em seu nome ali para os parlamentares. Como é que a senhora recebeu essa defesa e se sentiu representada quando ele pede perdão e pede desculpas aos pares da senhora? Eu achei curioso, porque exatamente essa é a ideia do racismo. Uma mulher negra, ela tem que assentar num espaço e não falar. Ela não pode incomodar, ela tem que pedir licença para poder se posicionar. Então, o defensor da Ativo, que na verdade foi uma prática ilegal, porque ele é servidor da Câmara Municipal de Cuiabá, ele é nomeado em cargo de confiança do presidente da casa, que impetrou, que conduziu e que fortaleceu o processo da minha perseguição e cassação, na verdade se comportou como o racismo espera que nós, pessoas pretas, nos comportemos, pedindo perdão por ocuparmos aquele lugar, pedindo perdão por sermos quem somos. Eu não peço desculpas e nem perdão por fazer as coisas certas. Não peço desculpa e nem perdão por existir e ocupar um espaço legitimamente. Eu fui eleita pela população. Eu não roubei nenhum voto. Eu não cometi nenhum ilícito. Eu sou uma mulher honrada, uma mãe de família, uma trabalhadora, alguém que lutou a vida inteira pelas pautas que hoje eu defendo na Câmara Municipal de Cuiabá. Se há um incômodo por uma mulher atuar, uma mulher preta atuar com a altivez que eu atuo, o incômodo não pode ser nem meu, nem daqueles que defendem a diversidade e o respeito entre as pessoas. E aqueles que não respeitam vão ter que conviver com mulheres como eu, porque eu só sou a primeira, e virão outras mulheres, muito mais mulheres, capazes de se colocar no lugar de outras mulheres e defender os direitos das mulheres e de todo o povo. Brevemente, por conta do nosso tempo, vai acionar a Justiça de imediato para reverter essa situação? Já acionei a Justiça, vou aguardar tranquilamente o resultado da Justiça e eu espero e tenho certeza que essa atrocidade será
revertida. Obrigada, vereadora. Igor, professor Onofre, nós conversamos com exclusividade, melhor dizendo, com a vereadora Edna Sampaio sobre essa cassação por 19 votos que aconteceu mais cedo. Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade aí no estúdio, mas é claro que a gente quer sempre ouvir a análise política de vocês aí na bancada. Obrigado, Marcela. Obrigado à vereadora Edna. Nós temos aqui a lista dos vereadores que votaram favoráveis, né, à cassação. Foram 19 votos. Votaram favoráveis o Adevair Cabral, o Cezinha Nascimento, o Chico 2000, que é o presidente da Câmara, o Gildemar Alencar, o Demilson Nogueira, o doutor Luiz Fernando, o pastor Eduardo Magalhães, Felipe Correia, pastor Jefferson, o Cássio Coelho, o Luiz Cláudio, o Marcos Brito, Maísa Leão, Michele Alencar, Rodrigo Arruda, Issá, Rogério Varanda, Sargento Joelson, Sargento Vidal e o Wilson Quero-Quero. O desfavorável, o vereador Renivaldo Nascimento. Ausentes, Didimo Vovô, a própria Edna Sampaio, Macrian Santos, o vereador Paulo Henrique, que está sendo investigado pela operação que aconteceu essa semana, e o vereador Mário Nadaf. Onofre, é a segunda cassação. A primeira foi revertida na Justiça. Poucas vezes se viu, e aí eu não vou entrar no mérito da inocência ou não da vereadora, porque é a Justiça que tem que decidir isso, mas fica claro que são poucas vezes que os vereadores se unem, oposição e situação, para votar conjunto. Neste caso, da primeira e da segunda vez isso aconteceu. Me parece que no caso da vereadora Edna, ela encontrou uma resistência clara entre os seus colegas vereadores. Eles entenderam que, independente do caso em si, né, pela velocidade com que foi feito o segundo processo de cassação, corrigindo os equívocos do primeiro, eles permanecem com a mesma postura, pela cassação. A Edna disse que vai recorrer. O mandato está acabando, né, acaba a partir do mês, no final do ano, no final do mês de dezembro. Vai ficar o ano todo, novamente, esse assunto em pauta, com possibilidade ainda da Justiça interferir mais uma vez na Câmara. E eu estava ouvindo a vereadora Edna, tenho muito respeito por ela, concordo com algumas coisas que ela disse e com outras não. Por exemplo, eu não concordo que o processo seja porque ela é negra, trabalhadora e esteja lutando por conquistar um espaço. O Abílio é branco, claro, e foi... E de direita, né? E de direita, e foi cassado há algum tempo atrás. Então, eu quero supor que a Câmara tinha na mão alguma coisa de muito concreto. Eu acompanhei a mídia todo esse tempo a respeito, desde quando surgiu o processo, e tem muita consistência nas acusações. Segundo ponto, eu não quero acreditar que 19 vereadores se reúnam, vamos arrebentar com uma pessoa. Não, não é isso. Infelizmente não é. Eu lamento que a vereadora enxergue por esse lado do vitimismo. Esses votos têm algum valor. Ali tem que ter alguém sério. Ela está dizendo que os 19 que votaram são vagabundos e votaram contra ela num cartel. Não, isso não existe. Eles se basearam em alguma coisa que ela agora vai entrar na Justiça e se resolve. Na primeira vez ela foi cassada, a Justiça reverteu, certamente a Justiça acreditou nos argumentos que ela apresentou na defesa e agora vai de novo apresentar novos argumentos para uma nova acusação. Aí se decide. Aí, como você mesmo diz, ela reverte, é tranquilo que ela reverte, assim como o Abílio reverteu, ela volta ao mandato, e a Câmara volta de novo contra ela e terminou o ano, terminou o mandato e fica tudo como sempre ficou, pizza. Obrigado, Onofre. Quem assume a vaga da Edna Sampaio é o primeiro suplente Robson Cireia. Ele já tinha assumido na primeira oportunidade. O parlamentar vai ser convocado ainda nesta sexta-feira, ou seja, amanhã, e assume a cadeira de forma oficial na sessão da próxima terça-feira. Se tudo ocorrer dentro da normalidade, como afirmou o presidente da Casa, Chico 2000. Então, portanto, assume o suplente, que já tinha assumido, trocou todo mundo do gabinete, teve um gostinho ali da vereança por algum tempo e agora retorna, né? O que precisa entender é as implicações dessa cassação na eleição deste ano. De que maneira esse processo pode atrapalhar
a candidatura da vereadora Edna na eleição deste ano, já que ela provavelmente disputa novamente o mandato pelo Partido dos Trabalhadores.